Muito bem, massa. Veio a vitória do nosso galão, mais 3 pontos na conta contra o Botafogo. Gol de Coelho, assistência de Gabriel Menino. Que cruzamento do menino, hein? Merece aí a titularidade no time do nosso galão. Concorda comigo? Comente aqui nos comentários. Deixa também o que você achou da partida nos comentários aqui, galera. Vamos para esse pós-jogo. Quero deixar os créditos aqui. A imagens são da ESPN Brasil. Programa aí Sport Center, link na descrição. Vamos dar uma olhada aqui, galera, no pós-jogo e bora, porque o Galo, se Deus quiser, é o início de uma arrancada aí no Campeonato Brasileiro, hein, massa? Bora! Voltamos com a reedição da final da Libertadores. Dessa vez deu Galo. 1-0. E aí, Rodrigo, aumenta a pressão para cima do Renato Paiva. A gente tá vendo aí o Arthur aparecendo em alguns momentos pelo Botafogo, uma peça importante ali para o treinador. Mas, no geral, deu muito mais Galo e a vitória foi merecida, né, Rodrigo? A reedição só no nome, né? Reedição. Primeiro tempo. Os dois times, na verdade, estão devendo, né? Exatamente. Porque para muita gente eram times para brigar, se não talvez pelo título, né? O Botafogo é o atual campeão brasileiro, né? Além de ser campeão da Libertadores. Mas o Galo também se espera time para o G4. Então os dois decepcionam aí. O Galo consegue sua primeira vitória num lance de bola parada, que também vale a pena, né? O pessoal, gosta de bola parada, parece que vale menos. Vale. Né? O John acho que não foi muito bem, né? Quase que toma um gol olímpico, tá falando com o capitão. E para mim, quando tem gol olímpico, é mérito do batedor, o cara bate bem na bola, mas o goleiro vacilou, né? O Coelho teve bom momento ali, acabou conferindo. Teve uma expulsão no final, né? O Davi Ricardo acabou saindo, o Botafogo jogou a reta final com 1 a menos. E aí complicou de vez, mas a situação do Renato Paiva tá quase que insustentável. Nas rodadas anteriores, jogando em casa, com a torcida do Botafogo em bom número, criticando, chamando ele de burro, pedindo a saída dele. No empate contra o São Paulo a gente viu esse cenário. Mesmo o time indo buscar o empate e obrigando o goleiro adversário a fazer grandes defesas, a torcida já identificou o Renato Paiva como o responsável por esse momento ruim do Botafogo. O Botafogo começou o ano aparentemente de período sabático, não estava dando o devido valor para estadual, para Supercopa, para Recopa. Como diz John Textor, pré-temporada. Só que agora a temporada já começou, né? Olha o gol aí. O Menino entra, em segundo tempo entra Gabriel Menino e o Scarpa. E é ele que é o menino que cobra o escanteio. Exatamente. Importante para ele também, né, ter muito, essa assistência. Muito. Agora, o chamado do VAR ali, ninguém entendeu nada, né? Porque é algo no meio da área ali, né? Mas assim, zero, né? Não mesmo. Depois o VAR aparece de novo na expulsão do zagueiro do Botafogo. Mas do primeiro tempo muito fraco, né? Essa é a verdade, assim. No jogo todo o Botafogo só teve 2 bolas, né? 2 chutes no alvo. Eu acho que o Arthur, ele é esse jogador importante, mas com uma dificuldade de dar sequência no lance, porque por 2 vezes ele consegue bom domínio, ele consegue um bom passe, mas ou adianta demais, ou a bola escapa um pouco, então ainda com a dificuldade de dar sequência. O Atlético sem o Júnior Santos, que poderia ter sido uma peça também interessante, né, contra o ex-clube. Aí o lance da expulsão. Aí o lance da expulsão, exatamente. O Hulk fica indignado, né, que foi só amarelo, e aí o VAR chama e o árbitro corrige. E assim, não foi tão no finzinho, né, porque foi com 61 ali. Depois o Galo teve 16 boas chances para fazer o 2-0. Com 1 a mais, o jogo ficou bem mais tranquilo. O Galo poderia ter aumentado. Poderia ter aumentado, de fato. Mas foi um primeiro tempo muito abaixo, assim, que tava quase que com cara do 0-0. Não fosse o lance de bola parada, o Coelho muito bem. As melhores oportunidades, as poucas. O gol com o Scarpa me perde. Acho que aconteceram muito com ele. Mas também é o Cuca tentando encontrar alguma coisa nessas mudanças, porque, por exemplo, o Scarpa vai para o banco, ele tenta outras situações ali com o Igor, enfim. Agora é engraçado, né? A comparação com a final da Libertadores, os dois times tiveram baixas significativas, perderam jogadores importantes, trocaram de treinador, são outros caras, e a impressão que dá, claro, é de que o Botafogo perdeu muito mais que o Galo. O Galo ainda tem muito da cara da temporada passada, com o Hulk como destaque, com o Scarpa, as opções Arana, ainda é muito da base que é competitiva há muito tempo. Sim. E o Botafogo foi reconstruído, né? Os principais jogadores saíram, né? E o Renato Paiva, não sei se vai ter vida longa no fogão. Bom, o gol do jogo, então, tá aí. O autor do gol, Thomas Coelho. Os números dele pelo Galo, 17
jogos, 73, quase 74 minutos por partida, 3 gols e 3 assistências. Foi ele que fez o único gol do jogo nesta vitória contra o Botafogo. Vamos lá, partiu Mineirão. Nath Andrade tem mais informações da vitória do time do Cuca sobre o time do técnico Renato Paiva. E aí o Atlético pega o elevador e sobe na tabela de classificação. Uma vitória muito importante para o Galo, né, Nath? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite para vocês do estúdio. Boa noite, fã de esportes. Pois é, uma vitória que afasta a crise que poderia se instalar no Galo com 5 jogos sem vencer no Brasileiro, né? O Galo ainda não tinha vencido, venceu justamente contra o Botafogo e foi aquilo que vocês estavam falando de quase que um filme que se repete. Botafogo jogando de branco, a torcida do Galo até comentou muito sobre isso no início do jogo, com um a mais em campo também, lembrando a final da Libertadores, mas dessa vez a sorte estava do lado do alvinegro daqui de Minas. Eu vi vocês comentando aí sobre o lance do gol, o que o VAR estava checando, é porque houve um empurra-empurra com o Lianco na primeira trave, e aí o VAR foi checar se o gol foi legal, se não foi legal, se tinha acontecido alguma coisa por ali. Não foi com o Coelho, foi com o Lianco a situação que o VAR foi checar, mas gol legal, tudo tranquilo, tudo certo para o Galo. Ainda teve a expulsão do zagueiro do Botafogo, que melhorou um pouco a vida do Galo, mas novamente o Galo não conseguiu render tanto, até tentou bastante. A gente viu o Gabriel Menino, o próprio Coelho, o Hulk também tentando. O Hulk, que o único time que ele ainda não marcou é justamente o Botafogo, mas ficou só no 1-0 mesmo. No fim do jogo, os atletas conversaram com a gente conversou com o Rubens, que deixou o sangue em campo, literalmente. Ele saiu com 5 pontos no joelho da partida. A gente conversou com o Lianco também e com o filho do Lianco, como vocês vão ver aí, que fez questão de participar brincando com a gente na coletiva. Clima muito bom na saída de campo. E também com o Everson, que falou um pouquinho sobre a Sul-Americana, como a gente pode ouvir agora. Tá de boa. Agora não tá doendo, mas vai doer um pouquinho à noite. Tomei 5 pontos. Abri Tá de boa. Assim, tava no osso. Mas é nada que preocupa. Mas na hora ficou feio, sim. Deu sangue, né? Literalmente, pela primeira vitória do Galo. Fizemos 8 pontos hoje. Estamos na liderança. 3 do jogo e mais 5 aqui. E o Rubens está à disposição para jogar contra o Caracas? Com certeza. Sempre. Vamos começar a pensar no Caracas amanhã. A gente tinha o jogo do Botafogo, a partir de hoje a gente descansa, a partir de amanhã a gente já treina, depois viaja, para que a gente possa ver os pontos fortes e o ponto fraco da equipe do Caracas, sabendo que vai ser uma viagem mais complicada, então é saber descansar muito bem essa noite. Galera, quem é a favor de poupar alguns titulares aí contra o Caracas? Caracas é muito fraco, comenta aqui se você pouparia o time. E também amanhã na viagem, para que a gente possa estar lá preparado na quarta-feira, fazer um grande jogo, conquistar os 3 pontos e consolidar na liderança do grupo. Sim, a gente descansa carregando pedra, mas isso é o calendário brasileiro onde a gente tem. Infelizmente o jogo do Caracas ele até é viável, mas depois de você jogar contra o Caracas, você voltar numa viagem de 6 horas, jogar num sábado, para depois jogar numa Copa do Brasil na terça-feira, faltou um pouquinho de bom senso, aí faltou um pouquinho mais de carinho, pensar na equipe do Galo, onde a gente teria de terça até segunda, a gente tem uma brecha muito grande para ter jogos, então daria até para pensar em realocar um desses jogos, mas é a tabela que eles colocaram, é as datas que foram colocadas, então cabe nós trabalhar para poder fazer essa sequência de jogos fora com qualidade e trazer o máximo de vitórias possíveis. Pois é, o Galo agora joga contra o Caracas, né? O Galo agora vai pegar uma sequência longa, 5 jogos fora de casa. Não vai jogar aqui em Minas por um bom tempo. Os atletas, a gente viu aí o Everson reclamando disso, reclamando do calendário, lembrando que o Galo tá na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. É uma sequência de jogos bem puxada para o Atlético, que hoje volta tranquilo para casa. Afastou uma possível crise, não tem mais a sequência sem vitórias que tinha, eram 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, começou a rodada na vice-lanterna, saiu da zona de rebaixamento, pegou o elevador, subiu bastante no Campeonato Brasileiro. Hoje a torcida do Galo dorme feliz. Edu, com você no estúdio. Obrigado, Nath. É isso, o Atlético chega aos 5 pontos. E não tem os 5 do Rubens também, né? São só 5 por enquanto, mas vai para a 15ª colocação. O Atlético, então, com o Cuca e o Botafogo com o Renato Paiva, tá aí, ó. Com o Cuca, 18 jogos do Galo,
11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, aproveitamento quase 70%. No Botafogo, 7 jogos, 2, 2, 3. Aproveitamento de 38%. E realmente é dureza, né? A sequência do Atlético é uma coisa muito séria, que o Everson cita aí. Caracas! Aliás, a Mari tem informação, né? Que é importante o Scarpa não vai para a Venezuela. O Scarpa não vai, foi liberado para acompanhar o nascimento do segundo filho. Do Scarpinha. Do Scarpinha. Scarpinha 2. Segundo Scarpinha, E aí jogo importante, né? Porque são os dois times ali brigando pela liderança do grupo, diretamente. Então é Caracas, depois Mirassol, fora, tudo fora. Depois Maringá pela Copa do Brasil na terça-feira, Juventude Sequência dura. E Deportes Iquique. Quer dizer, dureza. Descansa carregando pedra. Eu e Mari gostamos da frase. Muito bom. É uma sequência de jogos pesadas, né? Jogos fora de Minas Gerais. Quando você joga em casa, você tem também a questão dos jogos, né? Das viagens, enfim, o descanso, que você consegue descansar muito mais do que quando você tem uma sequência de jogos fora do seu mando de campo. Mas é isso, assim, são times, com relação ao Campeonato Brasileiro, que estão devendo, né? Porque a gente, quando inicia o campeonato, você olha para Botafogo e Atlético Mineiro, por mais que a gente entenda que, né, perderam jogadores importantes, enfim, mas são times que têm uma capacidade de elenco para estarem jogando melhor do que estão na competição, pontuando melhor do que estão pontuando. O Atlético consegue a sua primeira vitória no campeonato. O primeiro tempo foi muito ruim, né? Assim, é algo que chama a atenção pela qualidade de elenco mesmo, de capacidade e o que entregaram no primeiro tempo. E no segundo tempo tem um pouco do interesse, principalmente do Atlético, de buscar o resultado. O Botafogo perde um jogador expulso, isso aumenta mais os espaços e o controle do Atlético Mineiro. Mas é isso, assim, eu acho que são trabalhos que pressionam um pouco os seus treinadores pela pontuação no campeonato. O Atlético era o penúltimo colocado, o Botafogo também figura ali em 14ª, 15ª posição, se eu não me engano. Então, assim, são trabalhos e resultados que pressionam tanto o Cuca, principalmente com relação à produção em campo, como do Renato também. Tanto o Atlético quanto o Botafogo tem 5 pontos. É isso. Né? No caso do Atlético, a pressão talvez seja um pouco menor, porque ganhou o Campeonato Mineiro, que para muita gente também foi visto como uma ilusão, porque é outro nível de combate, de embate, né? Mas a pressão está muito maior para cima do Renato Paiva. Você acha justa, Rodrigo? Eu queria só completar o que o Bubu estava falando do trabalho do que o Botafogo abriu mão, e, enfim, né, os dois times com treinadores diferentes da Libertadores. Eu acho que isso é muito importante. Assim, o Atlético, pelo menos, ele apareceu no estadual. Sim. Então, assim, pelo menos alguma coisa aconteceu ali no estadual que, enfim, a gente pode, né, falar sobre esse início de Campeonato Brasileiro, essa oscilação, mas o Cuca volta um pouquinho para aquele trabalho e ele ainda tem alguma coisa ali para redesenhar. O Botafogo não, né? Por escolha. E até deixou uma impressão contra o Palmeiras, apesar do empate, de que estava no eixo, estava achando o caminho. Eu acho que tem uma diferença gritante entre os dois treinadores, porque é o seguinte, o Cuca potencialmente é o melhor treinador da história do Galo. O melhor seria o Tele Santana, campeão de 71, né? Também um ídolo atleticano. Só que o Cuca ganhou os títulos mais poderosos, né? Os mais festejados, a Libertadores, ajudou depois a quebrar aquele jejum enorme no Brasileiro. Então o Cuca, além de ter assumido e evoluído o time, quando ele pegou o Galo no Campeonato Mineiro, o Galo estava ameaçado de nem se classificar para o mata-mata. Então ele conseguiu ali um sucesso quase que imediato, acabou ganhando muito estadual, graças ao Hulk, né? O que pela sequência é importante historicamente, né? O hexa do Galo estadual, lembrando o grande Galo do Reinaldo lá dos anos 80. Então, assim, ele já tem algo positivo para contar dessa passagem de evolução, de conquista, e tem do lado dele a história, todo o passado, que o coloca muito possivelmente como o melhor treinador do Galo. Então, há uma confiança, acho que geral, no nome dele. O Renato Paiva, digamos assim, não vou chamar ele de paraquedista, mas é o cara que caiu ali dessa vez ali, talvez sem aquela confiança enorme de que é o cara que vai dar certo. O Botafogo faz alguns tiros, alguns dão certo, outros não, no mercado de jogadores e também de treinador. Não é todo mundo que vai ser... Bem, massa atleticana, grande vitória do Galo, com atuação muito boa aí do Coelho, principalmente, lutou até o final, mostrou raça, determinação, foi presenteado aí com um cruzamento milimétrico do Gabriel Menino, conseguindo aí abrir o placar para o Galo.
O Galo que poderia até ter dilatado mais o placar, mas preferiu aí segurar o resultado. Não quis se expor muito. O que interessa pra gente, né, galera, nessa partida é os 3 pontos. Era ganhar ou ganhar, porque já se criava um clima terrível. O Cuca mesmo avisou e falou aí na coletiva passada, no jogo passado aí, que se o Galo não conseguisse a vitória, já era o início de uma crise no Galo, mas essa situação foi revertida, o Galo conseguiu os 3 pontos contra o Botafogo aí, que também não vinha bem, né, no campeonato, mas não deixa de ser um adversário forte. O Galo consegue os 3 pontos antes de jogar bem, o que mais importa é os 3 pontos, galera. Então foi muito importante aí esses pontinhos pro Galo conseguir aí, se Deus quiser agora, essa esticada no campeonato, arrancada aí na tabela de classificação, e o Galo, se Deus quiser aí, vai cada vez mais conseguir aí um melhor entrosamento, que o Cuca consiga, né, ter um melhor aproveitamento aí dos jogadores, aproveitar melhor as qualidades de cada um e fazer com que esse time renda mais, né? E essa partida não dá para cobrar muito a questão de futebol jogado, que tava pra gente ter cobrado era realmente os 3 pontos, mas quem sabe aí daqui alguns jogos o Galo não volte a jogar bem, como iniciou o campeonato, mas não estava fazendo gol. Mas no Campeonato Brasileiro o que importa, às vezes, nem é tão bem, não é tanto jogar bem, o que importa é os 3 pontos, e os 3 pontos veio, e o Galo consegue a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que seja a primeira de muitos rumo ao título, ainda dá para sonhar, o campeonato tá no início ainda, hein, galera? É isso aí, eu vou ficando por aqui, comenta o que você achou da partida, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando, galera, e eu fui!